Boa noite a todos, muito boa noite a Marcos Trajano. Muito obrigado pelos elogiosas palavras, né, com as quais você me apresenta. É um tema muito rico para mim, muito caro. Eu sou filho de uma educadora, né. Minha mãe, durante toda a minha existência infantil, foi diretora de um educandário público na cidade de João Pessoa, então eu estou envolvido com essa questão da educação desde muito cedo. Fui professor há muito tempo, né, durante o meu período de estudante de medicina, e, posteriormente, nunca abandonei, né, essa ideia da docência. Mas hoje nós vamos dar um recorte, né, para a questão mais voltada à infância, né, e aí eu quero que vocês tenham em mente que a infância, sob o ponto de vista da antroposofia, a gente pode alargar ela até 21 anos, né, quando há o nascimento daquilo que nós conhecemos no jargão antroposófico como o nascimento do eu humano, né? Quando o eu humano consegue realmente se apossar, né? E cria-se a maioridade. E o tema ele tem duas palavras que me chamam a atenção. Tem a palavra educação e tem a palavra atualidade. Então, para que as coisas não fiquem muito soltas no ar, a gente tem que pensar o que a gente chama de atualidade em antroposofia, porque a gente tem na antropologia e na sociologia conceitos, né, de modernidade, pós-modernidade, pós-pós-pós-modernidade, etc, etc. Na antroposofia, a gente tem uma ideia de que o ser humano é um ser evolutivo, não só em indivíduo, né? Os indivíduos evoluem durante a sua vida, como também a humanidade como um todo, ela evolui ao longo da nossa história, pelo menos da história que a gente tem conhecimento, né? Então, o ser humano, ele é como se ele tivesse... E eu vou falar tudo o que eu vou falar hoje sob o ponto de vista da antroposofia, tá? Então, me perdoe se algumas palavras vão ser um pouco, digamos, novas para algumas pessoas, né? Mas eu vou tentar ser o mais claro que eu puder. Então, a gente, quando a Terra se inicia, né, como a Terra como ela hoje é, a gente como que recebe de presente do cosmos, né, das forças cósmicas, a estrutura do nosso corpo físico, né? E durante o primeiro período que a humanidade passou, foi um período onde ela, digamos, desenvolveu um certo domínio das forças vitais, né? Nós somos um ser físico, porque a gente é passível de ser percebido pelos órgãos dos sentidos dos outros, né? Isso é que nos faz ter um corpo físico. E nós temos uma vitalidade, que na antroposofia a gente chama de corpo etérico. Então, a primeira civilização, digamos, o homem consolidou as forças do seu corpo etéreo. Depois, na segunda, consolidou as forças do processo emocional, do processo anímico que existe na natureza humana, né, das emoções. Além da vitalidade, nós temos as emoções. Então, a gente denomina esse corpo das emoções como um corpo astral, é uma terminologia antroposófica, e, posteriormente, a gente começa o desenvolvimento daquilo que não é perceptível, que não é visível, que não é passível de ser notado naquilo que é físico no homem, que é o processo que a gente tem no nosso interior. Eu sou uma pessoa que tem toda a sensorialidade e que vivo o que o mundo me apresenta, mas mesmo que eu me retire da sensorialidade do meu ser, eu tenho o meu mundo interno. A esse mundo interno a gente chama da alma humana. É uma terminologia antiga, mas a gente mantém, né? Então, alma, para o antropósofo, não é nada fantasmagórico, ou que aparece no meio da noite, ou que puxa o pé na cama. Longe disso. É todo o conteúdo
daquilo que é o processo interior do homem. E no interior do ser humano, a gente vai ter o pensar, né, as representações mentais, a gente vai ter o sentir, que é o monte de emoções que nos assola o dia inteiro, e a gente vai ter os desejos, as vontades, né? Então, o conteúdo da nossa alma é isso. Só que essa alma, ela foi também se educando ao longo da nossa história, né? Para vocês terem ideia, um recém-nascido na Roma antiga podia muito bem ser deixado numa espécie de uma fonte que tinha na praça principal de uma cidade, até que ele morresse sem nenhum processo, digamos assim, de espanto de ninguém, né? Então, essa pia, né, que era essa fonte onde os recém-nascidos eram deixados à sua própria sorte quando os pais não queriam criá-los, né? Por qualquer razão que fosse, eles podiam ser adotados ali, alguém pegava e levava, como hoje se pega um cachorrinho para criar, né? Ou eles morriam, né? E essa pia deu origem ao que hoje a gente conhece como a pia batismal, né? Foi uma coisa que a Igreja Católica, ao entrar no Império Romano, sentiu uma certa repugnância por esse ato e deu essa simbologia da pia batismal como a pia onde todo mundo é aceito pela comunidade, né? Todo mundo é trazido para a comunidade. Então, a evolução do homem ocorreu, né, nesses processos orgânicos. O homem antigo não é igual ao homem moderno, né? Mas também houve uma evolução na alma humana. Então, a alma humana, ela teve uma evolução que até um certo ponto nos dotou do que a gente hoje entende como esse raciocínio maravilhoso que nós temos, né? Nós somos seres muito bem dotados intelectualmente. Esse processo da alma humana começa primeiro com o desenvolvimento da sensorialidade, que ocorreu no tempo do Antigo Egito e nas civilizações que acompanhavam o Egito naquele tempo. E no mundo grego a gente vem com o processo do pensar, né? Esse intelecto fabuloso, né, que o homem desenvolveu e que hoje em dia já não é capaz mais de resolver as suas pendências no mundo. A gente não consegue, através do intelecto, resolver as nossas pendências. Os processos do mundo atual, eles demandam um outro tipo de solução que não é uma solução intelectual. Então, a gente está meio estagnado no processo de desenvolvimento da humanidade porque a gente não desenvolveu uma nova força que vá além da força do intelecto, que é a chamada força da consciência, né? O mundo atual, a atualidade hoje, demanda um processo de consciência de cada homem, né? O ser humano tem uma característica muito própria, que ele é o único ser conhecido do universo que consegue mentir, né? Por ele ter uma face externa, como eu falei para vocês, e ter um mundo interno, né? Então eu posso chegar na casa da minha sogra e dar um abraço maravilhoso e por dentro estar sentindo assim, ai meu Deus, essa mulher de novo. Então, desenvolver a alma da consciência é levar em conta, né, que o mundo interno e o mundo externo já não podem ser mais dois. Eles têm que ter uma harmonia, né? Aquilo que eu sou externamente, ou que eu digo, ou que eu apregoo, né, externamente, tem que ser aquilo que eu sou internamente, né? Então, se a gente olhar no nosso dia a dia, a gente é um ser ainda muito contraditório, né? A gente sempre prega a justiça, a ordem, todas essas coisas bobas do intelecto para os outros, mas quando é na nossa vez, a gente quer ter determinadas regalias, determinadas considerações sobre nós mesmos, né? Então, o homem está nesse entrave na atualidade, onde a civilização só caminhará se uma boa parte da humanidade desenvolver essas forças da consciência, né? Onde eu tenho coragem de expor a minha humanidade, né? Porque as forças do intelecto, que elas foram desenvolvidas e foram muito bem desenvolvidas e que faz parte de todo esse sistema educacional que a gente conhece hoje, né, totalmente fundamentado no intelecto,
Eu brinco com algumas pessoas que, se eu tivesse uma escola hoje, eu ensinaria sobre casamento, sobre relação com o vizinho, sobre como se comportar no trânsito, sobre como gerenciar uma coisa pública, sobre como aprender a separar-se de um casamento, aprender a ser mãe, a ser pai, porque essas matérias é que se fazem necessárias hoje e não mais matemática, português, etc., etc., porque é claro que a matemática básica e o português básico são necessários, até para a comunicação, mas esse refinamento, né, de se estudar física, biologia, etc., etc., ele não é tão necessário e ele não resolve tanto a nossa vida, porque as resoluções do nosso mundo atual demandam essa nova força. Eu posso ser um doutor em medicina e minha esposa ser uma doutora em biblioteconomia, né? Eu sou casado com uma bibliotecária, e o nosso entendimento emocional ser um fracasso, porque através do intelecto, né, há sempre nesse culto ao intelecto uma certa dose de competição, né? Então, o nosso sistema educacional ele é todo montado em cima de uma competição, né? A gente avalia alunos através de provas, através de testes, através de produção, através de trabalhos o tempo inteiro, né? E, desta forma, esse processo também deu origem a certas teorias, né? Como uma certa corrupção da teoria darwiniana, onde vence a competição aquele que é mais forte, né? E esse processo causou uma certa distorção civilizatória, né? Se a gente for olhar hoje o mundo, as potências do mundo, né? As pessoas que resolvem as coisas do mundo, ou tem muito dinheiro ou tem muito poder armamentício, né? E enquanto o ser humano quiser resolver as coisas do mundo através do dinheiro ou do poder das armas, a gente vai estar preso a uma questão ainda bastante vinculada ao processo do desenvolvimento do intelecto, e não através da consciência, né? A gente tem alimentação no mundo para alimentar 3 mundos, né? E a gente tem gente morrendo de fome na nossa porta o tempo inteiro. E não é através do entendimento dessa fome do outro que eu vou mobilizar alguma pessoa a fazer algo por isso, né? É através de forças da consciência. Então, quando eu falo de atualidade, eu digo assim, nós estamos num momento do mundo onde é muito fundamental que o ser humano se dê conta de que as forças do intelecto que ele tanto cultua, que são totalmente baseadas naquilo que é sensorial, naquilo que é possível de se perceber através dos sentidos, já não é suficiente para levar a civilização para frente. Então, as nossas escolas, elas estão, no mínimo, defasadas nesse conceito. Quer dizer, não se trata de um método X ou um método Y. Se eu sou construtivista, se eu sou montessoriano, se eu sou Waldorf, se eu sou isso, se eu sou aquilo. Esse método já é uma coisa obsoleta porque ele faz parte do que é intelectual. O método, como o próprio nome diz, é uma metodização de como fazer as coisas. E isso não é mais suficiente para a resolução que nós precisamos. Nós precisamos de uma mudança no aplicador do método. Digamos, seja ele qual método for, né? A gente precisa trabalhar agora no material humano. Então, enquanto a gente não tiver educação dos educadores, né? Uma educação dos educadores no sentido de que esses educadores possam olhar para si mesmo, né? E trabalhar a sua própria educação. E aí eu queria passar para a segunda palavra do tema, que é a educação. E eu não sou um grande etimologista, nem conheço muito de grego, nem de latim. Mas as pesquisas que eu já fiz falam que essa palavra eduque, né? Educare, é uma palavra
antiga, latina, que passou pelo sânscrito e chegou no latim, e que tem uma conotação que os etimólogos acham que educar é fazer com que a pessoa conheça o mundo lá fora, levar para fora, né? Eu, de alguma forma, desconfio, isso é uma pura desconfiança, que o verdadeiro educar é deixar que as forças que estão contidas nessa entidade humana, nesse ser humano, essas forças têm que ser trazidas à tona, né? Então, no meu conceito, educar é esgotar as minhas potencialidades. Eu venho para o mundo com determinadas potencialidades ônticas. Eu posso falar potencialidades ônticas ou potencialidades espirituais, né? Chega da gente ter preconceito com essa palavra espírito, porque o espiritual na antroposofia não diz respeito a nada de natureza mística nem religiosa, embora nós não desprezemos nem a mística nem a religião em si. Mas quando se fala espiritual na medicina, se fala da capacidade que o ser humano tem de observar a si mesmo e julgar os seus próprios atos através da força ética, moral que ele tem em si mesmo. Eu comecei dizendo a vocês que o ser humano é um ser evolutivo. E como um ser evolutivo, a gente só evolui quando a gente dá uma palestra, como eu estou dando hoje, e fala, eu falei isso, mas eu devia ter falado assim, assado, que ia ficar melhor. Isso me leva a um processo evolutivo. Mas para eu ter esse processo evolutivo, eu tive que olhar, pensar na minha palestra hoje, quando eu for deitar, ou amanhã, quando eu acordar, e falei, eu devia ter definido isso aqui dessa forma. Aí, na próxima vez que eu vier falar sobre esse tema, eu já tenho uma evolução desse tema. Então, evoluir significa ser portador de um espírito, né? De um espírito que se manifesta. Não, de um espírito no sentido de que eu tenho um retrovisor onde eu observo meus próprios atos. Eu posso ignorar meus próprios atos. Eu posso me embrutecer. Eu posso me animalizar. E eu posso me tornar uma pessoa muito nefasta e perigosa. Mas eu sempre tenho essa capacidade de avaliação, né? Eu sempre tenho essa capacidade, a não ser que eu nasça muito doente ou que emocionalmente, né, eu fique muito doente através de processos de criação e educação não muito saudáveis. Todo ser humano tem uma capacidade de autoavaliação e de perceber que ele pode evoluir, né? Algumas pessoas abrem mão dessa evolução por questões de comodidade, né? Nós temos contra nós, na atualidade, toda essa comodidade das máquinas, né? Nós somos todos meninos mimados, né? Porque nós estamos muito acostumados a ter as coisas cômodas, né? Nunca na história do mundo uma civilização foi tão cômoda como a nossa, né? Nós não fazemos força para nada, nós resolvemos tudo através de botões, né? Isso mina muito a nossa vontade, né? Porque a gente, com o tempo que a gente tem livre, porque essas máquinas nos ajudaram a resolver as coisas assim, ao invés da gente se desenvolver no sentido do anímico e do espiritual, a gente meio que se entorpece com as nossas próprias máquinas, né? E isso é uma coisa complexa. Então, quando eu falo de educação, eu falo de trazer à tona, levar para fora tudo aquilo que é potencialidade do meu educando, né? Então, quando eu tenho um médico na minha mão para educar, e eu não educo estudante de medicina, porque eu não dou aula em faculdade de medicina, eu educo colegas já formados e que vêm fazer o curso conosco, eu sempre me pergunto que potencialidade esse ser tem, né? E como eu posso fazer, através da arte da maiêutica, né? de fazer aquilo
que eu considero a melhor forma de educação, como é que eu posso sair do caminho para esse cara trazer tudo o que ele tem, né? Porque se eu for um educador que der muito substrato intelectual, eu atrofio o meu aluno, né? Estou falando de um adulto, tá? Depois a gente vai lá para a criança. Então, quando eu vou ensinar, é muito bom que eu tenha mais perguntas a fazer do que respostas a dar ao meu aluno. Então, para mim, educar passa por esse lugar. E quando a gente está diante de um ser humano, uma criança, seja lá de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Digamos, de uma criança de 0 a 7 anos, a gente está junto de um processo onde corpo, alma e espírito ainda estão muito misturados numa coisa só, né? Se vocês quiserem entender isso, por exemplo, se eu pegar uma gota de limão, pensar assim, cortar um limão, espremer aqui na minha língua, eu vou sentir o azedo do limão só na minha língua. Se eu fizer isso num bebê, numa criança pequenininha, até 1 ano e meio, por aí, ela estremece inteira. A criança, ela sente a realidade do mundo sensorial no corpo inteiro. E, por incrível que pareça, parece uma loucura, mas é verdade, a criança forma a sua interioridade, ela forma seus órgãos, ela forma o funcionamento dos seus órgãos também a partir do que ela recebe do mundo. Então, digamos que a gente pense no útero gerando uma criança. Quando a gente tem um útero gerando uma criança, a gente tem um cordão umbilical que liga essa criança ao mundo do útero, né? E esse útero tem um líquido amniótico, e esse útero tem um córion, né? E a criança e o feto, o embrião, a criança, né? Ela é toda nutrida nesse ambiente. Quando a gente nasce, a gente perde a capacidade de ver que todo o nosso ambiente nos nutre da mesma forma como a gente foi nutrido dentro do útero por aquele ambiente uterino. Então, a luz do lugar, o tipo de som que o lugar tem, o tipo de solo que o lugar tem, o tipo de água que eu bebo na minha infância, o tipo de palavras que eu ouço, o tipo de tom de voz que os adultos que me cercam usam para falar, o tipo de cultura e dança que eu ouço na minha infância, tudo isso é formador dos meus órgãos, né? Meus órgãos trazem um processo hereditário, inequivocamente, mas durante a minha vida, né, vocês podem ver 2 gêmeos, né, com a mesma natureza genética, eles se desenvolvem com diferenças, porque cada um entende o mundo com suas particularidades. Então, esse processo do meio ambiente para a criança, principalmente de 0 a 3 anos, não é? É fundamental para a formação da sua própria biologia e do seu processo fisiológico, o funcionamento desses órgãos. O Stein fala o seguinte: eu posso lesionar uma criança através de uma atitude violenta, ou de um grito, ou de uma contradição muito intensa à vontade de uma criança, né? Para o resto da vida, em termos de um sistema digestivo, quando ela tem 3 anos, quando eu a impeço de ter determinadas experiências sensoriais, né? Então, claro, a gente, como adulto, né, a gente tem a obrigação de evitar que a criança se machuque ou que se exponha a risco desnecessário, né? Mas a gente não pode, a nossa, digamos assim, a nossa vontade de não correr riscos ser maior, deixar que a nossa vontade de não correr riscos seja maior do que a vontade da criança em descobrir coisas, né? Então, o jeito de se lidar com a criança dificilmente formará uma criança saudável se a gente for um indivíduo que só use a frustração para educar, né? Quando eu sou um bom educador, eu frustro dando outra opção de prazer. A criança, como ela é uma corporalidade
cheia de alma e de espírito, ela é adepta do prazer. A criança é um dos seres que mais sente prazer e, consequentemente, desprazer que a gente pode conhecer. Então, quando eu digo a uma criança não por um lado, eu tenho que dar um sim e um prazer substituto por outro, não é? Isso é simples, todo mundo que tem filho já sabe, né? Ele quer brincar com a tomada da casa e você fala, olha que bichinho bonitinho aqui, e você desvia, né, essa curiosidade para uma coisa que seja menos danosa. Então, esses processos, né, não é que você vai criar a criança num antro de prazer, mas você vai criar aquela personalidade que está se desenvolvendo sem tampar a válvula por onde aquele conteúdo está se expressando no mundo. Então, quando eu sou uma criança, é como se eu chegasse num país estranho e eu tivesse que aprender uma nova língua. Quanto mais eu tenho curiosidade pelas palavras dessa nova língua, mais eu vou conseguir entender bem essa língua que eu estou estudando. A criança vem de uma língua ou de uma linguagem totalmente diferente, não é? Se a gente for materialista e pensar na linguagem do útero, né, é um lugar sem gravidade, é um lugar imerso em líquido. Se a gente for espiritualista, como a antroposofia ela vem de um mundo completamente não físico, não material. Qualquer criança, em sua natureza, ela não tem essa ideia sobre gravidade, sobre queda, sobre não atravessar uma parede, sobre não passar pela porta sem abrir, porque isso não faz sentido até que ela, através das repetidas esbarradas com os ambientes físicos, vá criando a sensação de ter um corpo. Porque ela não nasce com essa sensação de ter um corpo. A sensação de ter um corpo é dada, né, justamente por esse confronto que a gente vai fazendo com o mundo, né? E esse confronto que a gente vai fazendo com o mundo, quanto mais esse confronto for prazeroso e bom, mais eu vou criar forças fisiológicas positivas e mais eu vou criar órgãos vitalizados e mais eu vou criar uma fisiologia funcional para o resto da minha vida, né? O Steiner fala o seguinte, na medida que uma criança está descobrindo a sua posição hominal, a sua posição ereta, né? Ela está se levantando, ela engatinha e começa, então, a ensaiar os seus primeiros passos, né? Se a gente tiver o respeito a essa conquista, não ajudando-a, né? Porque a gente fica com muito medo daquela cabeçona desequilibrada cair e bater. E a tendência do adulto é dar a mão, é segurar, é botar num andador, é fazer com que ela não corra risco. Mas uma criança que assim é levada a aprender a andar, ela perde uma parte muito importante dessa experiência de viver sobre a gravidade, né? E ela necessariamente, na idade madura, vai ser uma criança com muito mais tendências às doenças de postura, sejam elas labirintites, síndrome de Meniere, tonturas, perda de orientação espacial, fragilidade de membro inferior, dificuldade de mobilidade, não é? A criança ela tem que exercitar essa nova linguagem. E essa nova linguagem, de 0 a 7 anos e fundamentalmente de 0 a 3 anos, é uma linguagem corporal. A criança fala com o corpo, ela se comunica com o próprio corpo, ela pula, ela ri, ela brinca, ela rola, ela anda para trás, ela quer inventar coisas que a gente nem sabe que existe, ela quer ficar de cabeça para baixo no sofá um pouco, ela quer testar essas possibilidades, né? E quanto mais a gente avança no processo civilizacional intelectual, mais manual de como ser mãe e como ser pai é lançado, né? Então, o que a gente vê hoje é que existe um verdadeiro pavor, né? Um dia desse eu li um livro de 180 páginas ensinando como segurar o bebê na mamada para ele não ficar dentuço, né?
Tinha coisas que eram assim, eram risíveis, parecia uma comédia, né, do que eu estava lendo, porque a estrutura que o camarada desenvolvia de raciocínio é um raciocínio completamente físico, né? É como se aquilo que envolvesse uma amamentação no sentido afetivo, no sentido de uma troca entre um ser humano e outro, não tivesse absolutamente nenhuma função. A função era mecânica, né? Como que é a mecânica de amamentar uma criança para ela não ficar beiçuda ou bicuda ou ter que usar aparelho depois, né? Quando, na verdade, esse processo não é nada mecânico, né? Uma criança desenvolve aqueles palatos fundos, desenvolve aquele dente mais proeminente por situações totalmente vinculadas ao que ela recebe do ambiente, né? Essa formação da cabeça que se faz de 0 a 7 anos, prioritariamente, ela é dada pelas forças de luz, pelas forças do som. Tudo isso interfere nessa formação óssea que ela vai ter e principalmente também na formação do sistema nervoso. Então, essa visão mecânica, ela é uma visão que castra, ela amputa o que é sobresensível, o que é espiritual, o que é anímico, né? Também, quando a gente parte para o entendimento anímico das coisas, né, a psicologia se desenvolveu de uma forma um tanto quanto confusa, porque se fala muito do inconsciente, se fala muito dos traumas, mas ninguém consegue explicar esses mecanismos de forma que eles fiquem claros, como tenta explicar em sua obra o Steiner, né? Então, se de 0 a 7 anos eu estou formando o meu corpo, né? E se eu pensar no meu corpo como um hardware que está sendo montado, né? Onde vai rodar um software, né? Que é o meu espírito, estou dando uma interpretação muito chula, mas pode servir como uma metáfora. Se eu monto esse meu computador, que é meu corpo, completamente mal enjambrado, né? De uma forma não tão boa, onde a conversa de um órgão com o outro não se faz bem, onde a forma de um certo órgão não se formou completamente até o final, onde principalmente os órgãos do sistema nervoso não foram bem conformados para a sua função tão nobre, é evidente que, por melhor que eu tenha o software em mim, por mais que eu traga do mundo espiritual potencialidades, esse corpo não dá conta de fazer com que essas potencialidades venham à tona. A gente vê isso muito hoje nessas crianças chamadas de crianças portadoras de transtorno de déficit de atividade e atenção. São crianças com potencialidades incríveis, mas que têm um corpo tão mal formado, né, no sentido mais sutil da palavra, que elas não conseguem aquietar-se, né? Elas são, se vocês observarem, a criança muito nova, ela se mexe o dia inteiro. Ela tem uma linguagem corporal extremamente ampla, né? O bebê, o dia inteiro, ele está se mexendo, enquanto não dorme, ele se mexe, né? É como se fosse quase uma coisa mecânica. E isso deveria parar quando essa linguagem é substituída por uma linguagem oral, né? Isso devia haver uma certa transformação de forças e também devia já começar a parar quando a criança fizesse a postura ereta e conseguisse dominar a tridimensionalidade do mundo, porque isso é o que faz ela mudar a linguagem corporal. Quando esses processos não são levados, né, de uma maneira muito saudável, né, e aí nós estamos falando de uma educação ainda em casa, da educação familiar, embora existam creches, né, o que é um negócio medonho no mundo. Eu não estou criticando quem tem filho em creche, mas é uma coisa que a gente tem que rever um dia, né? A creche é quase uma violação do direito da criança de estar em casa, né? Então, quando essas coisas acontecem, essa criança não pode expressar-se, né? Por mais que eu tente educar, aí eu vou para a escola Waldorf, eu vou para a escola das nações, eu vou para a escola bilíngue, trilíngue, polilíngue, e a criança não consegue, porque ela não tem corporalidade para isso.
ela não consegue rodar esse programa do espírito dela de uma forma conveniente. E como que eu vou educar pessoas se eu não tenho em mim essa educação de que todo ser humano é um ser biológico, anímico e espiritual, né? Se eu não parto dessa premissa, né, como médico, como educador, como assistente social, orientador pedagógico, eu posso levar algo que eduque se eu não tiver essa autoeducação de já ver o mundo nessa dimensão ampliada, não é? Não recuperando aquela coisa mais mística e mitopoética das antigas religiões, né? Porque durante muitos anos as religiões foram a ciência do mundo, né? E depois o ser humano hoje tem muito orgulho, né? de olhar e falar assim, olha que coisa ridícula, essas pessoas acreditavam em divindades, né? Como se a gente hoje tivesse realmente a cereja do bolo da civilização, né? Se a gente tiver um pouco de humildade, né, e perceber que de alguma maneira esses antigos sabiam de algumas coisas de maneira completamente intuitiva, que hoje a gente pode aprender levando-se um processo bem pé no chão, sem fantasia, né? Qual foi o grande mal da religião? O grande mal da religião é que as autoridades religiosas não desenvolveram corretamente a alma da consciência e abusaram do poder que tinham para criar regras, às vezes, completamente absurdas, né? Hoje, nenhum homem precisa de nenhum tutor ou nenhum mestre religioso para dizer a ele o que ele precisa, porque todos nós sabemos da nossa iniquidade, todos nós sabemos da nossa dificuldade em ser humanos, né? Eu não sei se eu falo só por mim, mas eu vejo assim, a cada minuto na minha vida, como que eu tenho que estar atento para não me animalizar, né? Como que eu tenho que estar atento para, em vez de pegar um texto bom para ler, não ficar babando na frente de um aparelho elétrico qualquer, vendo alguma série idiota. Eu não estou dizendo que eu não vejo a série, não. Eu gosto de conhecer a cultura atual, né? Eu gosto de ver o que passa na TV, porque eu conheço os meus pacientes através também dessa linguagem que eles me trazem, né? Mas eu tenho que ter um processo onde eu busque, de alguma forma, usar do meu potencial humano em detrimento daquilo que está vinculado só ao emocional. Porque o emocional, que é o que a gente chama da alma humana, ela é muito simples. Ela detesta o que ela não gosta e adora o que ela gosta. É simples. Eu sempre digo à minha esposa que se ela quiser viver bem comigo, é só ela fazer tudo que eu quero e vai dar tudo certo, né? Porque é assim que minha alma pensa, né? Se ela não me contradizer, se ela não ficar criando, né, novidades na minha vida, né? Como eu sei tudo como tem que ser, e ela me seguir, e meus filhos também de preferência, não teríamos nenhum conflito na nossa relação. Só que isso é a maneira animal, né? Só que o ser humano animalizou de uma forma intelectiva. Então, uma discussão é muito chique quando eu dou um checkmate intelectual em alguém, né? Quando eu tenho um argumento, né? Então, as discussões intelectuais, elas são movidas por forças extremamente diabólicas, se a gente puder dizer, porque são forças da nossa egoidade, né? A gente tem prazer de derrotar intelectualmente alguém, a gente tem, tipo assim, imagina quem ele acha que é, né? E enquanto a gente lidar com essas forças, a gente não desenvolve as forças da consciência. Um verdadeiro educador, eu juro a vocês, a cada palavra que eu falo para vocês aqui, eu sempre penso assim, eu devo estar falando uma bobagem muito grande. Porque queira Deus que daqui a uma semana ou duas eu já tenha repensado tudo isso que eu falei para vocês e evoluído um pouco.
Porque se eu achar que o que eu fiz agora está muito bom, eu estagnei, eu morri. Né? Eu só não morri biologicamente, mas eu sou um zumbi, né? Cheio de ideias, ideias até bonitinhas, né? Mas não há evolução. Então, quando eu quero ser um educador, eu tenho que destruir e reconstruir os meus saberes o tempo inteiro. Porque se eu não fizer isso, eu não tenho a força de criar no outro aquilo que a gente chama do desenvolvimento da consciência. Para eu desenvolver a consciência de uma criança, eu tenho que ter a habilidade de olhar para essa criança e ver suas potencialidades, né? E é como se, através das forças educativas, eu mais saísse da frente, não é? Saísse da frente. Todo mundo hoje quer culpar a televisão, a internet, o telefone celular. Ah, meu filho está assim. Não, ele está assim porque ele não tem adultos que possam servir, primeiro, de boas características de imitação. A criança até 7 anos, ela imita, mas ela não imita sua forma física, ela imita o modo de pensar, ela imita o modo de ver o mundo, ela imita tudo que passa na frente dela. Então, adultos, eu vejo toda hora adultos mentindo o tempo inteiro. Né? Mamãe vai trabalhar, eu falo assim, como criar um político corrupto? É quando uma mãe sai de casa e fala, mamãe vai trabalhar para comprar coisa para você, para ganhar dinheiro. Imagina, né? Se isso é coisa que se diga a uma criança, ou que se pense perto de uma criança. Né? Então, a criança é imitativa, não adianta você querer achar que ela não está sabendo o que está se passando na sua alma, porque ela tem acesso a isso de uma forma completamente natural. Né? Depois de 7 a 14 anos, a criança gostaria de ter alguém para ela olhar e dizer, olha que modelo de ser humano, olha que pessoa legal. Quem sabe um dia eu chego a ser assim. Né? Mas o que elas veem são adultos muito confusos, né? Então, também não tem em quem se mirar, né? Os adultos se desvestem das suas funções de forma muito simples, eles delegam, terceirizam facilmente a educação das crianças, né? E quando eles chegam a jovens, quando eles vão lidar com a verdade, eles descobrem a bagunça que é o mundo, né? A bagunça que é a nossa civilização, né? A tristeza que é mamãe dizendo você tem que passar no vestibular, você tem que ganhar dinheiro, senão você vai ser lixeiro, vai ser mendigo, né? Toda essa ameaça que a maioria de nós faz com os nossos filhos. Então, não é televisão, não é celular, é falta de alguém que tenha estofo interno humano para servir de orientador, né? De educador, no sentido de trazer a potencialidade do outro para fora. Então, me perdoem os educadores de profissão, mas assim, não é o método, não é a escola, não é pano na parede, não é musiquinha, não é festinha que vai fazer isso ficar diferente. Enquanto a gente não educar os educadores, a gente está patinando na lama, não está conseguindo sair do lugar. E educar os educadores significa trazer de novo, sem nenhuma vergonha, a capacidade do ser humano de ser alguém que tem uma dimensão transcendental, né? Que se incomoda com a sua própria personalidade, com a sua própria ideia de si mesmo. Né? Eu só me faço humano quando eu observo o humano em mim que me capacita a ver o humano do outro. E é claro que, de agora por diante, na nossa civilização, forças extremamente involutivas vão atuar de forma muito intensa. Há uma grande parte da humanidade que, inegavelmente, vai optar pela animalização. Quando eu falo animalização, não falo de uma coisa tão abertamente. A animalização é você acreditar em mercado econômico, mercado financeiro, eu não sei nem o nome direito, né? É que você vai ganhar dinheiro sem trabalhar.
e você vai viver aplicando o seu dinheiro e ganhando dos outros e achar que ninguém está perdendo com isso, né? Todo mundo ganha, né? Alguém está trabalhando miseravelmente para manter aquela empresa que te dá lucro, né? Não que eu seja socialista ou acredite em nada desse tipo. Eu só estou dizendo que animalização é quando você não... Na medida que eu tiro numa loteria, milhões de pessoas pegaram o seu último dinheirinho que tinha e investiram naquele sonho, né? Eu não quero dinheiro de loteria. Porque isso é uma mentira também, né? Então, enquanto eu não desenvolver em mim essas forças de olhar o mundo como ele é, sem medo, né? Sem medo. Eu não estou dizendo para você ficar pobre, ferrado e não fazer... Não, eu trabalho muito e eu ganho bastante para viver bem. E eu tento ajudar todo mundo que precisa estar perto de mim. Eu não posso ajudar muita gente, mas eu duvido que eu não ajude algumas pessoas. E esse processo não é nada fora do... é uma coisa quase utópica. Não, não é utópico eu me sentir engasgado quando eu estou comendo e um mendigo vem me pedir uma comida. É normal, né? Eu não quero perder isso. Não quero perder isso, né? Também não sou um idiota que ache que as pessoas que aparecem para pedir, elas sempre têm as necessidades reais. Às vezes são vigaristas, tem isso, né? Mas é preciso que a gente, quando lide, quando validar, né, com esse tema de educação no mundo atual, saia da caixinha, saia desses conceitos, né? Saia um pouco. A gente tem que, de novo, aprender, porque o amor, antigamente, era uma coisa muito sagrada dentro das famílias, né? Só que aquela forma de família patriarcal, onde tudo era muito regido por forças do Estado e da Igreja, ela ruiu. Não vai acontecer mais, né? As forças agora têm que vir das pessoas. Meu filho tem que ter admiração por mim, não porque eu sou pai dele e a Constituição diz que eu tenho pátrio poder, ou porque a Igreja diz que o pai tem que ser honrado. Não. É porque eu me faço um cidadão honrado diante dele. É porque eu, ao dirigir na rua, não é o caso, que eu dirijo às vezes de forma muito errada, me perdoem, não atravessa sinal, não anda acima da velocidade, respeito o pedestre, né? Se isso não for feito no dia a dia, não adianta eu ficar dando sermão. Não adianta ter aula do Detran na escola. Aula do Detran, aula sobre sexualidade, né? Aí pega um bonequinho, uma bonequinha. Isso é fake, né? Eu não vou ensinar sexualidade, eu vou ensinar como que se respeitam pessoas, sejam elas homens, mulheres, transgêneros, sei lá, a forma que a pessoa vai existir em termos de processo interno, psíquico, é de cada um, né? E eu tenho que respeitar essa diversidade de sentimento e essa diversidade de pensamentos e essa diversidade de vontades, porque se eu não fizer isso, é porque eu não entendi o que é criar uma alma da consciência real, né? Então, eu sei que o tema ficou muito enlarguecido, abriu demais, né? Não tem fórmula, eu não tenho fórmula. Não me pergunta assim, o que é que eu faço com meu filho quando ele não quer comer? Eu não sei. Eu tenho que conhecer você, seu filho, saber da história, pensar o que é que eu estou fazendo nesse contexto, aí talvez me venha alguma ideia, né? Eu não tenho uma fórmula assim, meu filho tem TDAH, o que é que eu faço? Eu não sei, tem toda uma história por trás disso, né? Então, é isso que eu teria para compartilhar com vocês. Como o Marcos Trajano disse, a ideia dessas palestras é captar pessoas interessadas nesse desenvolvimento através da antroposofia. A antroposofia não é a única escola que faz desenvolvimento humano, imagina. Existem muitas, mas a gente está convidando para essa. E quem tiver interesse, procura a ADMA regional mais próxima do seu estado, não é? A gente tem
a BMA Ceará, Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, espero não ter, Goiás, Goiânia, né, e Brasília. Então, se você se sente interessado, também não existe na antroposofia fórmulas, assim, faça, dê 2 pulinhos para trás, acenda uma vela, jogue pó de pilim-pim e funciona. Não. É um trabalho chato, árduo. O Rudolf Steiner escreve de uma forma muito hermética. Você vai ficar chateado, vai achar que não está entendendo, mas ninguém prometeu e nem está prometendo vida fácil para ninguém. Criar consciência não é uma coisa fácil, né? Você tem 2 opções na vida. Ou você finge que isso não tem nada a ver com você e vai até o fim assim, ou você aproveita, né, e entra numa escola de autoconhecimento e de criar uma consciência sobre o que há de mais valioso em si, que é o processo da sua humanidade. Então, como a ideia aqui não é responder perguntas de ordem prática, se alguém tiver algo a acrescentar ou a perguntar de ordem mais geral, ou discutir alguma coisa do tema, eu terei muito prazer em fazer. Agora, eu não vou poder responder assim, você acha que se tratar meu filho assim, assado, dá tal resultado? Porque isso é intelecto, e é disso que eu estou fugindo, né? Não tem receita pronta, tá bom? Obrigado. Nós temos 3 perguntas, doutor Paulo, no chat. Pois Posso não. fazer? Da Sara. Doutor Paulo, conversando com uma osteopata, ela trouxe que há um endurecimento craniano precoce na maioria das crianças que ela atende hoje em dia. O senhor tem alguma informação assim e poderíamos relacionar isso à alfabetização precoce? Eu diria que não é a alfabetização, é a intelectualização precoce. Toda vez que você pensa, você cria sal no seu sistema. Pensar é salinizar, solidificar, endurecer. Pensa um bebê que nasceu, ele é todo reconchuchudo, cheio de água, molinho, e pensa num velhinho que pensou demais na vida, todo seco, né, chupado. Toda vez que você pensa, você saliniza. As crianças que são levadas a ter consciência do mundo muito cedo, né, e hoje todas elas são convidadas, né, há muito estímulo no mundo, elas ossificam mais rápido, sem dúvida. A seguinte é da Sara também. Déficit de atenção pode ter uma relação com as crianças muito soltas, que se movimentam muito, no externo, expansão, periferia, e tem um movimento de equilíbrio, de pausa ou de concentração, contração insuficientes? Sob o meu ponto de vista, isso não é do Stein, tem a ver com essa passagem da horizontalidade animal para a verticalidade humana. E no processo, no entorno que essa criança teve e como que ela introjetou essas forças do entorno, que às vezes eram forças trepidantes. Eu entendo assim, mas é um entendimento meu. E agora temos mais uma só, da Vanessa. Pode, por favor, falar sobre os desenhos animados e vídeos que tem disponíveis para as crianças, e especialmente para as crianças até 7 anos? Olha, eu penso que se eu fosse jovem, eu ia fazer desenhos animados bacanas. Mas, quer um conselho? Conte histórias. Eu, às vezes, irrito muito minha neta, ela tem 1 ano e meio, 2 anos. Que ela quer que eu conte a história. Primeiro que eu não leio a história para ela, eu conto. E cada vez eu conto de um jeito. E ela fica muito irritada, porque ela quer a história do jeito que eu contei. E é um exercício, né, para não endurecê-la, né? Então, no meio da história, eu mudo o curso, né? Eu conto a história de trás para frente. Quanto mais plástica ficar a mente de uma pessoa, mais ela vai
se dar bem não é ficar rica, não, né? Mas ela vai se dar bem no desenvolver seu potencial. Então, a criança, por tendência, como ela quer formar ossos, ela fala de novo, de outra vez. Você faz, você não frustra ela, mas você muda um pouquinho, né? Você vai criando mais fantasia. Se era uma floresta encantada, aí depois é uma floresta encantada com muitos animais. Aí depois é uma floresta encantada onde as árvores balançavam ao vento. Não, não é assim, mas você vai trazendo essa plasticidade. O ruim do desenho é que é algo já pensado e já imaginado. Então, desenho é o último furo. O último furo. De alguma forma, eu posso aconselhar você assim, que evite o quanto você puder o contato com os desenhos animados, né? Agora, lá para os 4, 5 anos, né, onde essa coisa já se consolidou, tem desenhos bacaninhos, tem uns desenhos bonitos, principalmente o visual, né? Aqueles desenhos antigos, eles são muito bem feitos, né? Os desenhos que não eram por computação, era por folha. Tem muita arte ali. Eu fui um grande consumidor de desenho animado na televisão e eu sinto que aquilo formou em minha alma uma capacidade de perceber movimento de arte muito bom. Não é de todo ruim, não. Agora, é sempre bom ver desenho animado junto com um adulto, né? E um adulto compartilhando impressões, né? Dando palpites, né? Eu lembro que meu neto ele era muito apaixonado pelo Pernalonga e por aquela turma do Pernalonga, e a gente conversava sobre a personalidade do Pernalonga, sobre a personalidade do Gaguinho, né? Que é uma coisa meio grotesca, né? Digamos, é uma coisa politicamente muito incorreta hoje em dia, né? Rir de alguém que tem tartamudez, né? Gagueira, mas a gente conversava sobre as personalidades, né? O que é que eles queriam, né? O coiote que, que corria e não deixava ser, o coiote que não pegava nunca o papalégua. Então, de alguma forma, esse diálogo é maior que o desenho. Isso que posso falar. Doutor Paulo, apesar da gente ter encerrado o acolhimento, surgiram mais umas perguntas. Eu posso fazer? São 3. Pode. É. Aí a gente encerra com essas Isso, 3, pode tá ser? certo, pode. Doutor Paulo, e sobre o terceiro setênio, quais os desafios que o senhor vê hoje para os jovens? Jovens que descobrem que a civilização está um caos, né? E que, às vezes, até desistem, né? Jovens que, ao entrar em contato com a verdade dos adultos, encontram só vazio. Então, eu acho que quem lida com essas pessoas, muito mais, mas muito mais, tem que ser autêntico. Assim. Eu tenho que ter em mim a força, não é a força da verdade, porque nós não conseguimos ser verdadeiros, né? Mas a gente tem que trazer na alma um certo poder, entende? Não é um poder no sentido crasso da palavra, mas a minha palavra tem que ter poder, né? Eu não sou um pregador vazio. Eu não vou falar, não façam sexo irresponsável, porque isso pode trazer consequências. Nenhum jovem vai ouvir essa besteira, né? Ele vai ouvir muito mais como eu me comporto em relação às pessoas que me cercam. Qual tipo de envolvimento, né, eu tenho com essas pessoas. Então, eu sou muito voltado a primeiro me perguntar, bom, você pode me achar meio autorreferente, mas quando meu filho começou a sair com as garotas e ele ia com o meu carro, eu sempre tinha um pensamento assim, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa, vão bater. Depois eu vi que isso era uma inveja imensa da juventude dele, né? E até eu ver isso em mim, eu fiquei muito agoniado, porque
meio que eu queria melar a saída dele, né? Eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo, né? Porque ainda era muito burro, mais burro do que eu sou hoje. Mas eu estava com inveja da juventude, das garotas bonitas, dele sair de carro, que no tempo que eu era pobre, lascado, quando eu tinha a idade dele. Então, a gente ser verdadeiro, né? Ou mesmo quando eu tinha medo, né, que eu dizia a ele assim, olha, eu adoro que você saia, mas eu morro de medo que aconteça alguma coisa com você. Então, se cuide, pelo amor de Deus. Mas eu não vou mentir, né, e falar que eu não fiz. Eu acho incrível como que as pessoas mentem para os adolescentes e não falam sobre sua própria vida. Como que eu não vou falar das loucuras que eu fiz? E com que direito eu vou ensinar alguém se eu não aprendi através dos meus erros? Então, eu tenho que trazer esse conteúdo. Pensa assim, tá? Isso não é do Stein também, não. Isso é meu. A próxima é da Sara. Ainda sobre o déficit de atenção. O senhor indica alguma prática ou algo no entorno de uma sala de jardim Waldorf que pode favorecer a permanência da atenção da criança? Não. Depende do jardim, depende das crianças, depende da professora, do contexto, das famílias. É complexo. Como eu falei, não tem uma solução simples. A solução passa por conscientizar famílias. O trabalho do professor dessas crianças é muito mais o trabalho com as... O que se passa na classe é pequeno, o trabalho com as famílias é muito maior. Não pense, professor Valdo, que você vai ensinar as crianças, pense que você vai ensinar a família. E se você não for honesto e não tiver dentro de você mesmo uma razão muito forte de vida, você não consegue. Vai ficar na forma. E a forma é a forma. Cada um vai ter uma forma. A escola bilíngue vai falar que ele está muito mais pronto para a vida que fala duas línguas. A escola montessoriana vai falar que é muito melhor para ele, porque ele desenvolve os processos motores muito bem. Então, forma, é conteúdo que a gente está falando, é consciência. A nossa última pergunta agora é da Célia. Essa plasticidade pode ser adquirida ao longo de toda a vida, em qualquer setênio? Sim. Escove a mão com a mão esquerda, se você for destro, com a mão, escove a boca com a mão esquerda, penteie o cabelo com a mão errada, ande de costa, na rua não, para não chamar muita atenção. Ande para trás, mude o trajeto que você vai para o seu trabalho, mude os horários da sua vida, mude a rotina da sua semana, plasticize, né? Dilua a sua vida. Dilua a sua vida. E com 90 anos você pode fazer isso. Eu, quando tinha um pai ainda vivo, que eu ainda o tenho, mesmo morto, né? Ele ia para o mesmo restaurante, sentava na mesma mesa, com o mesmo garçom, com o mesmo prato e o mesmo garfo. E a mesma comida. Durante muitos anos, eu atrapalhei ele nesse ritual. E ele não gostava e depois ele adorava. Até que ele entendeu que mudar de restaurante é a coisa mais divertida. Então, é um processo, né? As pessoas que são educadas através da intelectualidade, elas gostam da mesmice, né? Elas gostam da neurastenia, da mesmice. Ah, eu já sei o que vai acontecer. Isso é um horror, né? Temos que sair disso aí, tá bom? Então, agradeço muito a atenção de vocês e espero ter deixado alguma mensagem útil, né? De alguma forma, para que vocês desenvolvam melhor a consciência e para que eu também desenvolva. Tá? Muito obrigado pelo convite. E me despeço de vocês. Muito obrigado, um carinhoso abraço para vocês. Lembrando que nós temos grupo de estudo na segunda-feira aberta, qualquer pessoa que queira participar, não tem regra, não tem hora, não tem ônus, não tem nada. Bye, bye para vocês. Um abraço. Tá?